Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga do canal, quanto tempo? Quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui no nosso canal, né? Devido à pandemia, devido à correria, eu acabei parando de gravar vídeos no canal, mas eu estou retornando, amém? E assim, o Senhor colocou um estudo no meu coração que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui no canal. O estudo é alguns capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Sim, Atos dos Apóstolos. É um capítulo que me chama muito a atenção, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento de pandemia, no momento que este vírus, o coronavírus, ele tem variantes e essas variantes estão cada vez mais fortes. E isso preocupa muito, porque muitas pessoas estão sendo infectadas, estão parando no leito de UTI, muitas estão deixando este mundo, inclusive minha amiga, meu amigo, cristãos evangélicos, pessoas que realmente têm a sua fé confessa no Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a estudar ontem o livro de Atos dos Apóstolos. Eu já havia estudado, né, várias vezes já, mas a gente sempre tem que retomar os estudos, porque você acaba esquecendo em detalhes, né? E eu retomei os estudos ontem e hoje o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando esse estudo com vocês, amém? Eu gostaria que nós venhamos realizar a leitura do livro de Atos dos Apóstolos no seu capítulo 1, a partir do versículo 6, amém? Nós estaremos lendo outros capítulos também. Nós vamos iniciar no início, né? O capítulo 1 de Atos. Mas no decorrer aqui eu estarei também fazendo a meditação dos outros capítulos. Diz assim o capítulo 1 a partir do versículo 6. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Agora no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos e lamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponte Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia e das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros que quer isto dizer. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aleluias, glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, após a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ainda ficou 40 dias. Ficou 40 dias na terra, ele apareceu aos seus discípulos, ele fez aparições, ele estava ali presente na segunda pesca maravilhosa, né? Que estavam alguns dos seus discípulos, estavam 7 discípulos ali. O Senhor Jesus estava com 2 a caminho de Emaús, né? E o Senhor Jesus fez algumas aparições neste período de 40 dias aos seus discípulos, alguns sinais. Só que o Senhor Jesus, ao final dos 40 dias, teria que subir aos céus. Haveria a ascensão do Senhor Jesus. Sim, ele subiria aos céus. E este momento aqui de Atos dos Apóstolos que fala sobre a ascensão do Senhor Jesus é o momento que o Senhor Jesus, ele sobe aos céus. E todos ali olhando o Senhor Jesus, a sua ascensão, aquele momento que ele estava subindo aos céus, e questionaram assim: será que este tempo é o tempo de restauração do reino de Israel, sobre Israel? Será que virá a restauração? Pois as pessoas na época, elas pensavam de uma forma política. Então, elas almejavam a restauração política de Israel. Só que haviam 2 anjos ali, e olhando aquelas pessoas perplexas, aquela ascensão do Senhor Jesus, a ascensão maravilhosa, os 2 anjos falam assim, aqueles 2 homens de branco que estavam ali: por que está perplexo vendo o Senhor Jesus subir aos céus? Da mesma forma que vocês estão vendo a ascensão, a subida do Senhor Jesus, dessa mesma forma vocês virão ele voltando. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, chegará o tempo que ele irá voltar. Está falando aqui: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, como vocês estão vendo o Senhor Jesus subir, do mesmo modo, vocês verão a volta do Senhor Jesus, quando ele voltar. E havia uma promessa. A promessa da descida do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Senhor Jesus, antes de sua ascensão, ele deixou uma promessa. E a promessa é a seguinte: perseverai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles teriam que perseverar. Então, o que seria esse revestimento de poder na promessa deixada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, a todos aqueles que ouviram a promessa? 500 pessoas ouviram a promessa que eles deveriam ficar no cenáculo reunidos. Eles não sabiam quanto tempo eles deveriam ficar ali reunidos, esperando essa promessa de revestimento de poder. Perseverai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perseverar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não tinham noção de quando se cumpriria esse revestimento de poder e o que seria esse revestimento de poder. Eles não faziam ideia do tempo, eles não faziam ideia como seria esse revestimento de poder. Só que essa promessa era descida do Espírito Santo, o nosso Consolador. Hoje nós sabemos
a descida do Espírito Santo, quando vem a descida do Espírito Santo, aquele que está fraco, ele recebe uma força de Deus sobrenatural. O fraco se faz forte. Então o Espírito Santo, ele fortalece aquele que está batido. O Espírito Santo dá vigor, dá ânimo. Então é esse revestimento de poder. Um homem de Deus, quando está cheio do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, ele sente uma coragem, uma força. E ele começa a ser usado por Deus para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. Ele sente uma força tão grande dentro dele, uma alegria tão grande, um renovo. Sabe um renovo? Sabe aquela pessoa que está abatida, desanimada, abatida, aflita, angustiada? Essa pessoa começa a buscar Deus, ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a orar, ela começa a louvar e ela começa a cantar louvores. E daqui a pouco, sabe aquela angústia, aquele medo, aquelas aflições que a pessoa se sente toda hora insegura, que a pessoa se sente com medo a todo momento, aquela luta nos pensamentos, aquela alma batida que só quer saber de chorar, que só quer ficar no quarto isolada, que não quer saber de ninguém, não quer conversar com ninguém. Sabe aquela alma batida? Quando ela começa a buscar a Deus, orando, louvando, ou ouvindo uma pregação, ou meditando na palavra, ela começa a se encher de uma força. E essa força, ela pode não ver essa força, mas ela sente que algo nela mudou. Ela sente que aquele medo desapareceu. Ela sente que aquela angústia foi embora, que aquele desânimo foi embora. Daqui a pouco ela está tendo ânimo para fazer as coisas, para arrumar a casa, ela está chamando alguém no WhatsApp, ou ela está olhando para o Facebook, ela está cantando. E da onde veio aquela força? É a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa busca a Deus de todo o seu coração, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração, você me achareis. Um verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. É tais verdadeiros adoradores que o Pai busca. Então, esse coração sedento, essa alma sedenta, assim como a mulher samaritana quando estava no poço de Jacó, Senhor Jesus marcou um encontro com aquela mulher naquele poço ao meio-dia. Ele sabia que a alma daquela mulher estava sedenta. Quando ele oferece uma água que saciaria a sede da alma daquela mulher, que ela não tornaria mais ter sede ao beber daquela água, ele falava da fonte de água viva. A fonte de água viva que os discípulos aqui em Pentecostes receberiam seria o revestimento de poder do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a fonte de água viva que saciaria a alma, porque eles estavam cansados, eles estavam abatidos, a igreja era perseguida. O Senhor Jesus havia subido, havia sido a ascensão do Senhor Jesus aos céus nos 40 dias, no final dos 40 dias. Então o mestre não estaria mais com seus discípulos. O mestre, aquele que tinha acompanhado seus discípulos durante 3 anos e meio, não estaria mais ali. Então, provavelmente, esses discípulos, eles estavam abatidos. Provavelmente, esses discípulos estavam desanimados. Provavelmente, esses discípulos não tinham mais ânimo para voltar a fazer o seu trabalho de pregação da palavra, o ide pregai, ide pregai a todas as nações. Então, o ide, o trabalhar do ide,
eles não tinham mais força para realizar, porque o mestre que antes estava com eles não estaria mais. Então era necessário esse revestimento de poder, a descida do Espírito Santo para animar os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, os discípulos que estavam ali unânimes, orando, unânimes, juntos, unânimes em Jerusalém, aguardando a promessa, era necessário um poder, um ânimo. E esse ânimo foi em Pentecostes. Então eles ficaram ali esperando a promessa de Pentecostes, que 50 dias, né, que eram os dias que se cumpriam a festa de Pentecostes, o tempo de Pentecostes, eles ficavam ali naquele cenáculo, naquele cenáculo em Jerusalém, mas eles não tinham, meu amigo e minha amiga, é isso que eu gostaria de enfatizar, que quando eles receberam a promessa, eles não sabiam que ficariam ali 10 dias, ou 20 dias, ou 40 dias, ou 50 dias, ou 100 dias, ou um ano. Eles não tinham noção temporal. Eles não sabiam que a promessa se cumpriria do revestimento de poder nos 50 dias. Eles não tinham essa noção. Eles não tinham essa revelação da parte de Deus, que no dia de Pentecostes, se cumpriria essa promessa de revestimento de poder. Aí 500 ouviram a promessa, mas os que permaneceram foram 120. 120 ficaram unânimes, perseveraram em oração ali no cenáculo em Jerusalém, até que veio um vento veemente e impetuoso. Um vento veemente e impetuoso, e se viam línguas repartidas como de fogo, e cada uma das línguas repousaram em cada um deles. E eles começaram a falar novas línguas conforme o Espírito de Deus concedia que eles falassem. Aí que foi aqui que se cumpriu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí o que acontece? Todos que estavam ali, eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, eram todos galileus, mas aqueles que não eram galileus, que começaram a observar aquela agitação, né, aquele movimento de poder, aquele revestimento, que as pessoas, elas começaram a ter um ânimo, elas começaram a ter uma disposição, que as pessoas pararam assim e ficaram assim perplexas. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão falando na língua, por exemplo, aqui que está falando assim, os pardos estão entendendo os galileus falando na sua língua, os medos estão entendendo os galileus falando na sua língua, os da Judéia estão entendendo os galileus falando na sua língua, os da Panfídia, do Egito, estão entendendo os galileus falando na sua língua. Então, como é possível isso? E eles começaram a ficar perplexos, achando que aqueles homens, aqueles 120 que estavam ali, estavam embriagados. Por quê? Porque um povo desanimado, um povo perplexo, um povo sem ânimo nenhum para prosseguir dentro de um cenáculo, aguardando uma promessa, que eles não sabiam o tempo que se cumpriria essa promessa, como seria esse revestimento de poder, e de repente era o avivamento do Espírito Santo se cumprindo naqueles que esperaram, naqueles que aguardaram, naqueles que foram pacientes, naqueles que não desistiram, que não voltaram para trás. Sim, porque 500 ouviram, mas só ficaram 120, então os demais voltaram para trás. Os demais desistiram,
Os demais não acreditaram no revestimento de poder. Os demais não acreditaram nesse avivamento. Eles não tinham noção desse avivamento. Meu amigo, minha amiga. Tanto que, a partir deste momento aqui, da descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a pregar. E na pregação de Pedro, ele conseguiu converter 3.000. 3.000 pessoas foram batizadas. Olha o que fala aqui no versículo 37 de Atos, capítulo 2. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu esse testemunho, exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que ali aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ouviram a pregação de Pedro a respeito do Senhor Jesus, a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Eles creram no Senhor Jesus e eles perguntaram a Pedro: E agora? O que faremos para ser salvos? E agora o que faremos? Aí Pedro falou: Olha, vocês creram no Salvador, no único Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que foi crucificado pelos pecados de vocês. Vocês escolheram Barrabás, vocês ficaram com Barrabás, e Cristo, ele foi condenado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Vocês creram na pregação do Evangelho? Creram? Então agora é batizar em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês receberão também a promessa do revestimento de poder, que é do Espírito Santo de Deus. E 3.000 pessoas creram, foram batizadas e receberam a conversão. Ou seja, conversão, meu amigo e minha amiga, além de crer e aceitar a palavra de Deus, aceitar que o Senhor Jesus Cristo é Salvador, aceitar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, é se arrepender dos pecados. Isso é conversão, arrependimento, é mudança de vida. Então, tudo que você fazia antes, que te condenava, que você sente que não é certo fazer, porque a consciência, ela nos mostra o que é certo e o que é errado. Quando você faz algo que você sabe que é errado, a tua consciência te mostra. Por exemplo, nós estamos numa pandemia. Muitos estão desafiando esse vírus, muitos estão se aglomerando em festas clandestinas, baladas. Você acha que um jovem, você acha que uma pessoa que está se aglomerando numa balada clandestina, ela não tem consciência que ela pode levar esse vírus para sua casa e matar um ente querido? Que alguém pode ser contaminado no transporte coletivo, que alguém pode ser contaminado dentro da sua casa? Ela não tem essa consciência? Ela tem essa consciência. Só que falta ela renunciar a isso. Ela renunciar a esse comportamento, deixar de fazer isso, cair a ficha, cair na real. Isso não é certo. Eu posso levar esse vírus para minha casa, eu posso levar esse vírus para minha família, eu posso matar alguém inocente, eu posso matar alguém que eu amo. Sabe, esse despertamento, essa consciência, esse arrependimento e mudança. Se arrepender é isso. É um despertamento, é uma consciência. Eu despertei para o que é certo, eu deixo o caminho errado, eu largo de seguir o caminho errado, eu paro de fazer o que era errado, eu começo a fazer o que é certo e me arrependo. O que eu fiz, eu me arrependo, eu não vou fazer mais.
O que eu fiz, eu confesso diante de Deus, eu falo, Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que não foi certo, me perdoa, agora eu quero caminho novo. Eu quero jornada nova, não vou fazer mais o que é errado. E é isso, não somente crer que Jesus morreu na cruz, sim, Jesus está voltando, eu creio que Jesus está voltando, sim, mas eu vou continuar na minha vida errada, meu amigo e minha amiga, eu vou continuar no meu caminho errado, eu vou continuar nessa vida vazia, buscando saciar minha alma, achando que festa, que balada, que cerveja, que mulherada, que curtição, que pegação, beijar na boca, isso vai saciar minha alma? Aí vem, as autoridades avisam, as autoridades falam, não se aglomere, não vá para balada, não vá para festa, mantenha distanciamento, fique em casa, pois você pode ser contaminado e levar esse vírus para sua casa e a pessoa tá nem aí. A pessoa ouve aquilo, tem a noção do perigo, mas acha que o perigo não vai alcançar a vida dela, não vai alcançar a casa dela. Então, isso não é consciência. Isso não é consciência. Sabe que é o próprio Deus usando as autoridades, usando as nossas autoridades, porque toda autoridade vem de Deus e nós devemos respeitar as autoridades instituídas, independente se essa autoridade ela tem um bom comportamento diante da sociedade, independente, foi uma autoridade instituída, você tem que respeitar. E Deus usa as autoridades para alertar. Não é momento de curtição. Essa curtição que você acha que está te saciando, que está te fazendo bem, que você está se sentindo a mulher maravilhosa, o super-homem, o homem maravilhoso, o pegador, aquela que é a poderosa, aquela que é a conquistadora, isso não vai te levar para o céu. Isso não vai saciar a tua alma. Você está correndo um grande risco de deixar essa terra e não saber nem para onde você vai. Você já parou para pensar? Você tem certeza o caminho que você vai seguir após a morte? Você sabe para onde você vai? Você já parou para pensar? Muitos estão deixando este mundo. Você já parou para pensar para onde você vai? Você tem certeza que você vai para o céu? Mas você tem que realmente abrir a tua boca e no teu coração ter certeza para onde você vai. Você tem certeza? Você se analisando seu comportamento. Você tem certeza para onde você vai? Se hoje você deixar esta vida, se hoje você partir desta terra, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza. Se eu partir, eu vou encontrar o meu Deus, eu vou encontrar o meu Senhor Jesus. Eu tenho que ter essa certeza, meu amigo, minha amiga. Então não perca tempo de se arrepender, de se converter e de deixar o que é errado e fazer o que é certo. Se até ontem eu fazia o que é errado, eu não quero mais esse caminho, eu não quero mais essa vida, porque eu tenho que ter certeza do caminho após a morte. Eu tenho que ter certeza para onde eu vou e ninguém quer ir para o inferno. As pessoas sabem que é céu e inferno. Muitos falam, mas será que tem inferno? Sim, claro que tem. O justo, aquele que aceitou a salvação, aquele que está no caminho, ele vai para perto de Deus, ele vai encontrar Deus. Aquele que negou o caminho não tem outra saída. Eu tenho que ter certeza para onde eu vou, eu tenho que ter certeza do caminho que eu vou seguir após essa vida, pois a carne ela é mortal. Sim, a carne ela é mortal. Muitos acham que vão viver por muitos e muitos anos fazendo o que quer, e esse vírus veio mostrar, alertar a sociedade que não é assim, a vida é como um sopro. A pessoa ela é contaminada em um sopro, em 15 dias ela deixa esse mundo, meu amigo e minha amiga, que isso? Em 15 dias, a pessoa muitas vezes jovem, ela acha que ela vai viver anos e anos e anos, ela leva a vida do jeito que ela quer, e um sopro em 15 dias, ela deixa essa terra. Então nós não podemos mais brincar. Nós não podemos mais brincar, mas tem que haver um despertamento. Amém? E
em nome do Senhor Jesus, abra tua mente e teu coração para esse despertamento agora. Agora. Se até hoje você tem seguido um caminho que não é bacana, que te condena, que você sente uma angústia, que você sabe que este caminho te condena, deixa ele hoje. Fala, Senhor Jesus, limpa o meu coração. Senhor Jesus, me instrui, endireita os meus caminhos para que eu possa caminhar no caminho da justiça que leve a ti. Amém? Meu amigo, minha amiga, fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu estarei gravando mais vídeos, se assim Deus permitir, no decorrer aí da nossa jornada, né, no nosso canal. Fica na paz, fica com esta palavra, seja revestido de poder, seja revestido da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo de Deus, seja cheio de coragem, cheio de ânimo, que todo medo venha cair por terra, que todo desânimo venha cair por terra, que toda frustração venha cair por terra, que todo desespero venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Receba fôlego de vida, receba ânimo de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz.